Hoje nós vamos conversar com o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Jair Schmidt. Vamos conversar sobre as ações do IBAMA sobre o desmatamento na Amazônia Legal e também sobre o garimpo ilegal em terras indígenas. Tudo bem, Jair? Tudo bem, boa tarde, Michele. É uma honra, um prazer aqui estar conversando com vocês. Igualmente, desde já nós agradecemos imensamente por ter concedido essa entrevista. Jair, segundo dados divulgados pelo INPE, sobre o primeiro semestre de 2023, houve uma queda no desmatamento aqui na Amazônia Legal, de 33,6%, um valor considerável, embora ainda continue alta a taxa de desmatamento aqui, em especial no Amazonas. Quais são as ações do IBAMA, que contribuíram para essa queda, principalmente aí os embargos ambientais? Perfeito. É importante destacar que o Brasil já há alguns anos, ele vem sofrendo aí com o descontrole do desmatamento, muito mais do que em tempos anteriores, e a nova gestão no governo, com um compromisso explícito, de reduzir o desmatamento, inclusive de zerar o desmatamento até 2030, tem empreendido diversas ações para combater esse desmatamento. Recentemente, nós tivemos o lançamento da 5ª versão do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, que em outros tempos aí contribuiu para a redução de 83% do desmatamento. E dentre essas ações, nós temos as atividades de fiscalização ambiental como ações iniciais ou de grande impacto sobre o desmatamento. Então, o que nós podemos constatar nesse primeiro semestre de 2023, de janeiro a junho, uma redução aí de quase 34% no desmatamento, quando a gente compara com esse mesmo desmatamento no período de janeiro a junho do ano anterior. Lembrando que são dados de alertas de desmatamento, gerados pelo INPE, pelo sistema DETER, e que no segundo semestre, agora, provavelmente em outubro, novembro, nós vamos ter o dado definitivo consolidado da taxa pós-desmatamento. Nossa expectativa, e considerando todo o trabalho do IBAMA e de outros órgãos envolvidos, é que a gente possa aí buscar uma redução, inverter a tendência de crescimento. No entanto, o Brasil continua com a maior taxa de desmatamento do mundo, Jair? Ano passado foram 2 milhões de hectares desmatados, aqui no país. 1 milhão no bioma amazônico e 1 milhão no Cerrado. Quais as diferenças desses biomas, Jean? Jair, por que aqui no Brasil, no bioma amazônico, a gente parece que tem mais facilidade para esse desmatamento? Bom, a Amazônia, que corresponde a mais de 50% do território nacional, é a grande frente de expansão agrícola, pecuária, entre outras atividades. A terra barata, a especulação fundiária, a grilagem, entre vários outros elementos de contexto, acabam facilitando, às vezes até estimulando que ocorra esse desmatamento. Importante frisar que a maioria absoluta do desmatamento que ocorre na Amazônia é um desmatamento ilegal. É aquele desmatamento que não tem previsão, não está autorizado conforme as regras do Código Florestal. E essa é uma das razões, inclusive, que nós temos atuado fortemente na fiscalização ambiental. O bioma cerrado, ele tem algumas outras particularidades. O próprio Código Florestal, ele prevê uma proteção menor à vegetação nativa nesse bioma, Então, no cerrado, de maneira geral, você é obrigado a manter apenas 20% de área de reserva legal e 35% de reserva legal se você estiver dentro do território que a gente chama de Amazônia Legal, no entanto, dada outras condições climáticas, de solo, também particularidades de acessibilidade à terra, a infraestrutura logística para escoamento de produção e vários outros fatores, acaba contribuindo para que ocorra elevada taxa de desmatamento também no Cerrado. Diferença do Cerrado para a Amazônia é que no Cerrado tem uma estimativa que metade ou talvez até mais do desmatamento que lá ocorre é um desmatamento autorizado, perante aí as regras brasileiras, perante principalmente o Código Florestal. Isso não quer dizer que necessariamente isso é bom para o país, é bom para o meio ambiente, já visto que o desmatamento
é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, além de vários outros problemas de desequilíbrio hídrico, biodiversidade, entre outros, que acaba causando. Então, enfim, né, tem toda uma problemática por trás disso tudo. Agora, recentemente, o IBAMA voltou a contar com a colaboração da fiscalização com tecnologias remotas, que antes, agora no governo passado, já tinham alguns anos que não havia, né? Isso ajuda muito, né, Jair? Exato. O que ocorre? Na Amazônia em especial, né, um dos fatores, né, que influenciou essa redução de 34% dos alertas de desmatamento no primeiro semestre se deve a algumas estratégias que a instituição adotou. A primeira delas é um olhar, a retomada de um modelo de trabalho que nós já havíamos desenvolvido em 2016, que é fazer essa fiscalização remota. O que é fazer a fiscalização remota? Em vez do fiscal ir lá a campo, constatar a área desmatada, fazer o autodefinição, o termo de embargo, é possível hoje cruzar várias informações, né, em escritório, utilizando imagens de satélite, onde você identifica o desmatamento, você verifica quem que está ocupando aquela área por várias bases de dados aí fundiárias, Desdicar, de propriedade de imóveis, verifica-se se essa área, inclusive, pode ter sido não autorizada para desmatamento, eventualmente isso pode ocorrer, apesar de a grande maioria ser ilegal, né? Verifica-se também se isso já foi autuado pelo IBAMA ou por outro órgão ambiental, e constatado todos esses elementos, o IBAMA faz a multa, faz o termo de embargo, que é essa declaração de impedimento de usar essa área e encaminha pelos correios, ou eventualmente você publica edital aí público dando publicidade que aquela área está impedida de ser utilizada. O efeito prático de uma área embargada impede, dificulta que o infrator, né, porque ali é objeto de um crime, de uma infração, ele obtenha algum tipo de financiamento público para se beneficiar da área objeto da infração, e também ele cria restrições a ele comercializar esse produto na área embargada. Então, ele não pode vender, isso pode caracterizar uma nova infração, e o que é pior, né? Quem compra produto de área embargada também pode ser punido pelo IBAMA. Então, antes de qualquer empresa ou outro produtor, pessoa for comprar um produto de algum produtor rural, verifica no site do IBAMA se aquele produtor tem alguma área embargada, porque ele também pode ser conivente e responsável por uma infração ambiental. Ou seja, não vale a pena de jeito nenhum, né, Jair? O crime está deixando de compensar, o IBAMA voltou, né, e os criminosos serão punidos por seus atos. Né? Aqueles que trabalham legalmente, que usam de boas práticas, cumprem a legislação, certamente não precisam temer o IBAMA, mas aqueles que desrespeitam a legislação, tá, arcarão com as consequências. O meio ambiente está sendo extremamente agredido, e a instituição tem o seu dever de agir, né, para o interesse comum. Que foi o que aconteceu agora no início de abril desse ano, né, já na Operação Retomada, no Pará e também aqui no sul do Amazonas, que até foi uma questão bem polêmica aqui no estado, porque a gente ouvia muita coisa que até muitas notícias que a gente imagina que eram fake news, como, por exemplo, a questão da retirada do rebanho, né? Porque essa operação, ela aconteceu em terras que já foram embargadas, né, Jair? Me corrija se eu estiver enganado. Então, o que ocorre? Uma outra linha de atuação do IBAMA, da fiscalização, que é uma linha de bastante sucesso, já conhecida em outros tempos, é a apreensão de produtos, né, que estão sendo produzidos em áreas que foram embargadas, ou seja, áreas que já foram desmatadas no passado, que foram autuadas pelo IBAMA, foram embargadas, e como eu havia mencionado anteriormente, são áreas que você está proibido de utilizar. Mas as pessoas acabam insistindo, nessa conduta. Então, o que o IBAMA está fazendo? Em algumas regiões mais críticas, nós estamos notificando os produtores a retirar o seu gado ou qualquer outro produto da área embargada, né? Dando um prazo para que isso seja feito, e quando esse prazo... Então, é isso, Jair. Os pecuaristas, no caso, eles foram, em especial aqui no Amazonas, eles foram notificados dias antes.
Não aconteceu essa surpresa do IBAMA chegar apreendendo o rebanho dos pecuaristas? Não, não foi assim, Michele. A grande maioria foi notificada a retirar o gado, teve um determinado prazo. Obviamente que isso já se estendeu aí por mais de 90 dias, 100 dias, né? E teve alguns casos, é importante esclarecer isso, de pessoas que já tinham gado apreendido, não de agora, tá? Seja por determinação judicial da justiça, ou porque houve uma condenação administrativa. Então, o IBAMA, no passado, fez uma auto-infração, julgou, transitou em julgado, teve primeira, segunda instância, e ao final do processo houve um perdimento desse bem. Então, aí, nesse caso, o bem está apreendido e o IBAMA está fazendo os procedimentos para a retirada. Aí, no caso do estado do Amazonas, são quase 3.000 cabeças de gado apreendidas, tá? Até o momento, né? E aí, cerca aí de 30 a 40 outros produtores foram notificados a retirar o gado de área apreendida, tá? Obviamente que o tempo já se exauriu, né? E, evidentemente, se esse rebanho permanecer nessas áreas, descumprindo essa notificação do IBAMA, tá? Ele, obviamente, tem elevado risco de ter o perdimento desse gado. Muito se falava já nesse período sobre o tempo que a notificação dava para os pecuaristas retirarem os bois, né, o rebanho da propriedade. Que muitos até a gente ouviu e viu alguns vídeos na internet de pessoas afirmando que tinham perdido bois e tudo no caminho, no trajeto, para poder cumprir esses 5 dias. Isso não é real, né, Jair? Michele, isso não procede, isso é mentira, é fake news aí que foi propalada aí pela internet, nesse caso do Amazonas, né? O pessoal fez montagem de outros vídeos, enfim, né? Acaba desinformando a população quando se faz isso, né? O fato que o IBAMA deu um determinado prazo, né? Esse prazo, em algumas situações ali, o cidadão, ele pediu uma dilação, ele pediu que esse prazo fosse estendido, o IBAMA tem acolhido esses pedidos de maneira geral, conforme cada justificativa, tá? E como eu havia mencionado, essas notificações elas ocorreram em março, então acho que passaram já mais de 3 meses, tá? Alguns desses produtores não atenderam a notificação do IBAMA, então não dá para nem dizer que o prazo é exíguo, porque esse prazo Sim. aí, né, de 5, 10, 15, 20 dias já foi estendido e hoje nós estamos aí com mais de 100 dias de prazo. Então, a qualquer momento, o IBAMA pode fazer a apreensão do gado, porque o infrator, no caso, ele deixou de retirar o gado da área embargada, tá? Aliás, ele vai ser autuado novamente por descumprimento do embargo e pode, inclusive, ter outras sanções. Então, é importante que ele faça esse procedimento. O que a gente tem observado, Michele, é que nos últimos anos houve um descumprimento generalizado da legislação ambiental. Tá? As pessoas esqueceram que elas tinham leis, normas, que nós temos uma ordem pública a ser estabelecida no país, e agora nós temos que retomar essa ordem pública, né? Então, as pessoas ignoraram as regras ambientais, descumpriram os embargos, e agora, tá, se não for retirado essas redes das áreas, serão apreendidas. A grande mensagem disso é que nós temos que sempre insistir, o crime não compensa, tá? Em algum momento ou outro, não vai pagar a multa do IBAMA, mas vai perder o patrimônio envolvido nessa infração ambiental. Eu sempre escuto o presidente do IBAMA afirmando que não existe uma satisfação do IBAMA em multar, em apreender, em embargar, né, Jair? O que é necessário para o desembargo dessas propriedades? Porque não compete só ao IBAMA, depende de outros órgãos ambientais, né, Jair? Explica para a gente. Claro, Michele. Essa pergunta é muito importante, né? O IBAMA acaba adotando esse remédio amargo, que é a atividade de fiscalização ambiental, né? É evidente, se não existisse crime, não existisse infrações, não teria, talvez, trabalho para o IBAMA nessa área, né? Tem vários outros assuntos importantes no meio ambiente também que devem ser considerados. Mas como é que é feito, como é que é o procedimento de desembarque? Tá? Eu vou fazer um comentário, regra geral, né? Mas aí, caso a caso, aí tem particularidades. Então, vamos primeiro dividir temporalmente. Nós vamos olhar para as áreas desmatadas antes de 2008, que o Código Florestal tem uma regra, e após 22 de julho de 2008. Então, essa é a divisão temporal. Após 22 de julho de 2008, o cidadão que teve uma área embargada,
Se ela for numa parte da fazenda, da propriedade que é autorizável, que não é a reserva legal, que não é APP, ou que tem alguma outra restrição legal, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar o órgão estadual de meio ambiente, no caso do Amazonas é o IPAAM, né, para poder regularizar, obter uma autorização e, a depender do caso, uma licença ambiental, uma licença de operação para atividade que ele vai instalar lá. Tá? Feito isso, com essa autorização, com essa licença, com os documentos que caracterizam a posse e propriedade do terreno, ele procura o IBAMA para pedir o desembargo. Se ele não tiver licença, autorização, tá, ele não vai conseguir desembargar. Então, a regularização ambiental passa por esses elementos. Tá? Muitas dessas áreas embargadas, inclusive, são invasões em terras públicas. Tá? Então, obviamente, invasões num órgão estadual não vai conseguir emitir licença, porque é uma invasão de terra pública. Bom, agora eu vou falar anterior a 2008, a 22 de julho. Tá? Nesses casos, quando você está numa parte do terreno que é passível de autorização e não obteve, tá? Em alguns casos, aquilo, a depender da área, tal, é considerado como área consolidada. Tá? O Código Florestal ele criou, entre aspas, alguns tipos de anistia, evitou algumas punições, então é considerada área consolidada. De qualquer forma, a depender da atividade que ele está exercendo lá, a legislação brasileira, não é o IBAMA, são leis, inclusive que os estados também têm que cumprir, tá? Exige que tenha uma licença de operação para aquela atividade. A depender do caso, não precisa, então tem que olhar particularmente, né? E obviamente que existem normas aí do próprio estado. Agora, ainda anterior a 2008, se for APP, reserva legal, tá? Essas áreas, você pode compensar esse desmatamento ocorrido ali, né? Com a reserva legal em outros imóveis, em outras propriedades, você pode recuperar essa área, né? Então, tem alguns caminhos que é aquilo que o Código Florestal chama de PRA, Programa de Regularização Ambiental, Recuperação Ambiental, tal do PRA. Tá? Inclusive, se ele aderir ao PRA certinho, cumprir o PRA, ele deixa de ser multado pelo IBAMA, ele deixa de ser punido, apesar de ter ocorrido uma infração. Tá? Então, de maneira muito geral, são esses os caminhos. Óbvio que existem particularidades para caso a caso. Sim, essa regularização ambiental também, cada estado tem suas regras próprias, né, Jair? Por isso que alguns são mais, têm uma velocidade maior que outros para resolver essa situação, né? Existe uma legislação federal geral, o Código Florestal é a principal delas, né? Existem algumas normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente, existem alguns decretos regulamentando lei. Então, isso todo mundo tem que seguir. E aí tem alguns detalhamentos que são normas dos estados. Cada estado da Amazônia tem algumas particularidades. Mas eu diria que a grande questão, a agilidade, a rapidez com que se faz, isso tem a ver muito com a capacidade instalada, com a estrutura do órgão ambiental, de conseguir operacionalizar, né, implementar essas normas. Tem estado que os órgãos são mais ágeis, tem estado que é menos ágil, isso pode dificultar ou facilitar a vida do cidadão ou do infrator. São muitas questões, né, Jair? A gente ouve, quando anda no sul do estado, a gente ouve muitos pecuaristas se queixarem da questão da regularização fundiária, né, que já é uma competência do INCRA, né? Então, são várias situações. Agora, para aproveitar, já finalizando também nossa entrevista, sei que o senhor também está com o tempo contado, essa questão que eu não posso deixar de perguntar, sobre o garimpo ilegal nas terras indígenas, em especial nas terras Yanomami. Perfeito. Quais são as ações que o IBAMA tem para impedir que eles avancem com esse garimpo ilegal, que inclusive tem causado muitas mortes dos indígenas? Então, a situação do garimpo ilegal, né? O garimpo é uma forma de exploração mineral, né? Tem garimpo que é autorizado, é legal, funciona, né? E tem aqueles que são ilegais, que não tem licença nem ambiental, tampouco do órgão mineral, no caso a Agência Nacional de Mineração, né, que também tem atribuições de autorizar a atividade mineral. Tá? Nos últimos anos que a gente viu crescer muito o garimpo em terras indígenas, e só por isso ele já é ilegal, porque não existe no país nenhuma autorização para garimpo em terra indígena. Tá? A maior parte desses garimpos é para exploração de ouro, e no caso dos Yanomami, em Roraima, é casterita também,
né? E quando a gente faz a exploração de ouro, utiliza do mercúrio, né? E o mercúrio é um produto altamente, a substância, né? Altamente, aliás, é um elemento químico altamente tóxico, né? Ele se incorpora aí à cadeia alimentar, vai para a água, peixes comem, se alimentam, né, e vai incorporando na cadeia trófica, nós comemos peixes e isso vai acumulando no nosso organismo e causa uma série aí de problemas bastante graves. Então, como eu dizia, na Amazônia houve um aumento expressivo de garimpo nos últimos anos, sobretudo em terras indígenas, tá? Existem diversas ações judiciais determinando ao IBAMA, outros órgãos que removam esses garimpeiros dessas áreas, né? E os Yanomamis é o caso mais emblemático no momento, apesar de ter dezenas de outras terras indígenas aí com invasores, né? Então, o que o IBAMA, desde fevereiro desse ano, ele montou uma grande operação na área, com apoio de outros órgãos do governo federal, FUNAI, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa, as Forças Armadas, a própria Polícia Federal, o Ministério dos Povos Indígenas, enfim, tá? E a nossa estratégia lá é estrangular o suprimento de combustível, de insumos, de comida que é levado até os garimpeiros e também destruir essa infraestrutura utilizada por garimpo da terra indígena. Tá? Nós temos resultados bastante expressivos nessa atuação do IBAMA, tá? Novas áreas de garimpo que estavam ocorrendo foram reduzidas em 82%. Então, de fevereiro até 30 de junho, houve uma redução de 82% de novas áreas com garimpo na terra indígena Yanomami. Isso não significa que saíram todos os garimpeiros. Lá tem atividade garimpeira ainda, tá? Nós estamos atuando, trabalhando, tentando remover por completo todos esses invasores. É um trabalho árduo, vai levar um certo tempo e o IBAMA vai atuar na região de forma permanente. Alguns resultados bem pontuais aqui dessa estratégia. Nós destruímos já mais de 25 aeronaves utilizadas ilegalmente pelos garimpeiros. Desmobilizamos, destruímos 335 acampamentos. Foi apreendido 36 toneladas de casterita. Foram apreendidos mais de 30 embarcações, e aí diversos de outros produtos, infraestrutura logística, 28 mil litros de combustível utilizados pelos garimpeiros, né? Esperamos aí que em breve tempo aí a gente possa, de fato, ter a remoção total desses garimpeiros para uma outra fase do trabalho, que é a recuperação desse território, né? A recuperação ambiental de tudo que foi degradado naquela região. Para essas ações, também vocês pensam em usar a contribuição da inteligência artificial, Jair? Então, todas as nossas ações, né, elas são boa parte desse trabalho em terra indígena Yanomami, como outras em terras indígenas, ele é conduzido por um grupo especializado de fiscalização. Então, todo o planejamento operacional é feito com imagens de satélite de alta resolução, que a gente vê detalhes aí de toda a área ali que vai ser objeto de fiscalização, da estrutura dos garimpeiros, os fluxos. Então, tem todo um trabalho preparatório, de planejamento, que a gente utiliza das melhores informações de tecnologias, com drones, aeronaves, né, para executar esse trabalho. Já extrapolamos bastante o nosso tempo. Muito obrigada pela entrevista, foi muito esclarecedora. Espero lhe receber aqui outras vezes para trazer mais informações positivas, se Deus quiser. Michele, nós que agradecemos a oportunidade de trazer os esclarecimentos, as informações para a audiência do canal e conto conosco aí para outras conversas aí a respeito. Espero que a gente possa falar de resultados bem promissores para o meio ambiente, da proteção do meio ambiente. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Hoje nós conversamos com Jair Schmidt, que é diretor de proteção ambiental do IBAMA. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal Real Time 1 Play. Até a próxima!